agora pá, é hegemonicamente da extrema-direita, do PS até ao Chega, é tudo da extrema-direita, é uma coisa surreal. Surreal. Pá, mais surreal do que isso, só a quantidade de vezes que eu peço like nos meus vídeos, portanto aproveitem, metam like. Pedro Nuno Santos e subscrevam. Diz também que, julgo que ele não diz desejar, mas diz que está pronto para eleições antecipadas. Volta a falar-se disso. O Chega é algo que deseja? Mas repare, quem votou contra o orçamento foi o Chega. Quem esteve lá a dar a mão ao Partido Social Democrata e a AD num mau orçamento foi o PS. O que é que isto mostra? Que o PS só faz juízes de cálculo do seu interesse. Era bom haver eleições, ter havido eleições agora em janeiro. Não era bom, nem para o Chega, nem para o PS. Eventualmente só o Governo é que beneficiaria disso. Mas nós fomos firmes na posição. O PS, o que é que vai fazer? O mesmo que faz sempre. Andar a ver qual é o melhor momento de mandar o Governo abaixo. Ou de criar uma crise política, o momento em que isso lhe for favorável nas sondagens. Quer dizer, o PS não tem moral para falar de insegurança, de imigração, muito menos de corrupção. Mas também não tem moral para falar de estabilidade política. Nós tínhamos um Governo que tinha maioria absoluta. Esse Governo caiu porque houve uma investigação criminal ao Primeiro-Ministro que ainda está a decorrer e que foi dito pelo Procurador-Geral da República que ainda está a decorrer. Como é que um partido vem agora dizer que está a conseguir, que tem a capacidade, a estabilidade e a moralidade para governar o país? O que eu pergunto ao Presidente do Chega é se prefere eleições antecipadas ou deixar correr o marfim? Honestamente, as sondagens têm-nos sido muito favoráveis, até tivemos sondagens de cerca de 19% e 20%, outras com menos, mas eu não me rio pelas sondagens. Era bom haver eleições agora? Não era, para o país não era bom. Se chegarmos ao contexto em que não consiga haver estabilidade e essas eleições tenham que existir, cá estamos prontos. O Chega está num nível político que nunca esteve na sua história. Portanto, para nós é como que dizer, a cada momento as eleições não são um risco, porque nós temos crescido sustentadamente. Isto não é verdade. Isto não é verdade. Até ao dia 10 de março o Chega cresceu sustentadamente. Isso é verdade. A partir daí é muito debatível. O Ventura diz aqui que há sondagens com 19%, 19-20%, desde o dia 10 de março. Eu, desde o dia 10 de março do ano passado, eu não me lembro, posso estar equivocado. Por isso é que eu também, mas enfim, não me lembro de todas, eu analiso quase todas, praticamente, se não mesmo todas, mas eu não me lembro de nenhuma sondagem no pós-eleições do ano passado em que o Chega tivesse mais do que os 18% que teve no dia 10 de março. E, portanto, o Ventura está aqui também a fazer uma contenção de danos. Eu percebo perfeitamente o que é que ele está aqui a fazer. Está a dizer, com um discurso muito positivo, no sentido em que está a decorrer uma polémica, mas isto aqui não nos afeta e vamos continuar a vencer. É a melhor estratégia do ponto de vista de narrativa. Agora, se me perguntarem se eu acho que no curto prazo o Chega pode penar a nível eleitoral, claramente que sim. E não é só por isto. Eu acho mesmo que se fôssemos a eleições agora, o Chega não iria capitalizar. Não iria capitalizar, por dois motivos. O Chega capitalizou muitíssimo com o facto de o governo anterior ter caído com um escândalo de corrupção, e a corrupção é uma das duas principais bandeiras do Chega, à par da imigração. E, portanto, isso beneficiou imenso o partido. E, além do mais, se fôssemos a eleições agora, apesar de tudo, o Montenegro nem está no governo há um ano sequer. Tomou posse em abril. Já houve algumas coisas, fez algumas coisas boas, outras más, mas, enfim, eu diria que a governação até agora, na minha opinião, do Montenegro é medíocre, se quiserem. Tenho alguma dificuldade em tentar perceber o que é que será feito a longo prazo, porque as medidas estão a ser executadas agora e ainda não temos muito tempo para perceber o que é que elas estão a fazer. Mas houve coisas más que eu não gostei. Houve a negociação afincada com o PS no Orçamento de Estado, as fugas das prisões, os incêndios, o escândalo do INEM. Enfim, houve muita coisa. A regularização do dia para a noite quase de 400 mil pessoas, dos imigrantes que estavam cá, creio eu, ilegalmente. Portanto, houve muita coisa que eu não gostei na governação do Montenegro. Agora, aqui a questão é, em menos de um ano, as pessoas ainda estão a ver o que é que isto vai dar, não é? Porque o António Costa teve cá quase uma década. Portanto, o outro, fosse ele quem fosse, o Montenegro, o Ventura, o Pedro Nuno, fosse quem fosse, Pedro Nuno é o melhor exemplo, mas fosse quem fosse outro partido, as pessoas querem ver o que é que a casa vai gastar. E em 8 meses, sou-vos muito honesto, ninguém consegue estruturar nada. Nem ninguém, nem o Ventura, nem o Montenegro, nem nenhum de vocês, nem eu, nem ninguém. Porque em democracia, principalmente do ponto de vista parlamentar, o que acontece é que as governações a 4 anos, que é o caso de Portugal, que temos um regime semipresidencialista com tendências parlamentares, muitas das vezes o que acontece é que a governação de 4 anos, na verdade, é uma governação de 2 anos. Porque o primeiro ano é um ano de adaptação. Muitos ministros dos governos nem sequer foram ministros anteriormente, nem os secretários de Estado. Portanto, há muita adaptação no primeiro ano. Para qualquer governo, de esquerda ou de direita. O segundo ano, efetivamente, governa-se. E governa-se, assim, aí sim, com medidas muito impopulares, porque o segundo ano está mais longe do quarto ano,
que é o ano de eleições, e assim as pessoas têm mais tempo para se esquecerem dessas medidas impopulares. No terceiro ano governa-se também, mas já com algum populismo eleitoral, algum eleitoralismo para preparar o quarto ano. E o quarto ano aí, em termos governamentais, quase que não se trabalha. O quarto ano é ano de campanha. Portanto, em 4 anos de legislatura, na verdade só se governa efetivamente a pensar estruturalmente no país em 2. E é por isso que às vezes as pessoas... Por isso é que eu consigo analisar bem o António Costa, eu consigo analisar... Governou 8 ou 9 anos, eu consigo analisar bem o José Sócrates, eu consigo analisar bem o Passos Coelho, eu consigo analisar primeiros ministros que estiveram muito tempo. O Luís Montenegro tem coisas boas que já teve, tem coisas más, mas os efeitos, a execução, que é a função governamental, que é a função de órgão de soberania do governo, executar as leis, ainda não há tempo suficiente para isso. Vamos ver. Depois do segundo ano, eu já consigo fazer uma análise aprofundada e dizer-vos se estou muito desagradado ou nem por isso. Muito satisfeito não estou. Nem satisfeito. Mas enfim, vamos continuar. Num governo de centro-direita, o que mostra a força com que o partido está já enraizado. Porém, eu tenho que pôr os interesses do partido acima os interesses do país acima dos do partido. É bom para a economia haver eleições. É bom para as empresas haver eleições. É bom para os trabalhadores. É má. Portanto, eu acho que temos o dever de fazer tudo para que esta estabilidade exista. Agora, não se pode pedir como se pediu que isso seja só um ónus do Chega. Tem que ser um ónus também do Governo e da maioria que o sustenta. O político que não liga a sondagens e que já é candidato à presidência da República, o que é que julga que serão, de facto, as suas hipóteses e que outro candidato, no caso de o senhor não passar a uma segunda volta, estaria disposto a apoiar? Eu acho que a base eleitoral que o Chega tem hoje é suficientemente forte para uma segunda volta. Concordo. Dependendo dos candidatos, mas é possível. E para nós conseguirmos passar à segunda volta, eu encabeçando esse movimento. Acho também que o país está num momento, como aliás aconteceu em França, como está a acontecer na Alemanha, em que estamos a mudar muito a nossa forma de olhar para certos problemas, que passam desde a economia, necessariamente, mas também para estas questões que referi. O combate à imigração ilegal, a questão da segurança como bandeira, como motivo importante, o combate à corrupção como exigência máxima. Isto leva a que uma parte do país, na minha perspectiva, não tenha outra candidatura para se rever, senão aquela que nós vamos apresentar. E, portanto, eu tenho esperança e expectativa de que esse eleitorado acredite que é possível ir a uma segunda volta e marcar o cenário político como nós temos que marcar. Eu acho que o Chega neste momento, tal como nas autárquicas, Rodrigo, tem um grande desafio. Em março conseguiu tripartir o sistema político, digamos assim. Agora tem o desafio de se consolidar como força de alternativa. Isso implica vitórias nas autárquicas, grandes resultados nas presidenciais, as legislativas, evidentemente, mas implica um partido que nunca tem medo de ir a eleições, sabe quais são as suas bandeiras, está convicto delas, está firme e não vacila. Este caso, Miguel Arruda, para voltarmos ao início da conversa, o que é que eu espero que mostre também às pessoas? Que nós nunca vacilamos, mesmo quando o problema é na nossa casa. O senhor não faz ali... Eu aqui concordo. Acho que o Chega está numa fase muito importante de maturação ideológica, de maturação institucional. As autárquicas podem ser um fôlego interessante, até do ponto de vista de credibilidade. Eu passo-vos a explicar porquê. Porque o Chega, em 2021, não tinha ainda a representação parlamentar que tinha em 2022. O Chega, nas últimas autárquicas, só tinha um deputado. Foi em 2021. O Chega só passa para 12 deputados em 2022. Ora, eu lembro-me que nessas autárquicas o Chega rondou os 4% a nível nacional. Claramente vai ter mais agora. E as autárquicas são 3 meses antes que as presidenciais. São 3 meses antes das presidenciais, exatamente. São em setembro, outubro e as presidenciais são logo a seguir em janeiro. Vai ser muito positivo para o Chega, em termos comunicacionais, as autárquicas serem próximas das presidenciais. Isto é como ao futebol. O calendário aqui dá jeito ao Chega. Se há bocado eu estava a dizer que havia coisas mais prejudiciais no curto prazo, isto aqui pode beneficiar o Chega até. Porque o Chega vai criar a narrativa que cresceu muito em termos autárquicos, porque vai crescer muito, porque em 2021 só tinha um deputado e tiveram 4% autárquico a nível nacional. Agora claramente vão ter mais. Arrisco-me até a dizer que conseguem ter câmaras municipais, nomeadamente no Alentejo, na Margem Sul e em Loures. Dependendo de quem seja o candidato do Partido Socialista em Loures, eu acredito piamente que é bem possível que o Chega vença a Câmara de Loures, por vários motivos. O Chega nasceu lá, em Loures, o Ventura foi lá candidato, pelo PSD, portanto o movimento eclode, o movimento Chega eclode em Loures. Tem um candidato muito bom em Loures, neste momento é vereador, o Bruno Nunes, portanto é talvez dos melhores candidatos autárquicos que o Chega tem, e ao mesmo tempo tem também a sorte, no caso o Bruno Nunes, presumo que será o candidato, digo eu, acho que haverá repercussão, tem a sorte, digo eu, não sei o que é que vai acontecer, de o João Leão do PS
não ser recandidato. Dependendo se o João Leão é candidato ou não, não é João Leão, é Ricardo Leão, peço desculpa, o João Leão era o antigo Ministro das Finanças. O Ricardo Leão, do PS, se for afastado, eu acho que aí o Chega tem hipótese de ganhar. Em segundo lugar, fica de certeza. Portanto, no Alentejo, em algumas zonas da margem sul, Ribatejo e Lisboa, e em Loures, no caso, eu acho que aí o Chega pode chegar mesmo a vencer câmaras municipais. E isso é um folgo que, em termos mediáticos e até de credibilidade institucional, pode ser muito vantajoso para uma campanha presidencial que começa 2 meses logo a seguir. Vamos ver o que acontece. Alianças com ninguém, porque na verdade também ninguém quer fazer alianças consigo. As pessoas vão, os outros partidos vão recusando qualquer tipo de aliança. O Chega sempre esteve, começando pelo PSD. Desde o início disponível para estabilidade. Na questão das autárquicas que chegarão antes das presidenciais, já anunciou alguns candidatos, e quanto às câmaras maiores, aquelas que se dizem que são simbólicas para representar a força de um partido. Nós temos uma grande ambição nestas autárquicas, vencer algumas câmaras municipais, estabilizar e aumentar resultados nas várias zonas do país e aumentar a consolidação noutras. Também temos outro objetivo, nós já temos hoje um número muito grande de autarcas, o Chega é um dos partidos já com mais autarcas também em Portugal, mas queremos não só vencer algumas, como provocar mudanças políticas noutras, nomeadamente as que são governadas pelo Partido Socialista e pelo Partido Comunista no sul do país, onde nós já absorvemos grande parte desse eleitorado. Estas autárquicas vão ter candidatos nas câmaras maiores anunciados nas próximas semanas. Já houve alguns, há outros que vão ser anunciados nas próximas semanas. Quero-lhe dizer aqui, deixar a garantia de que eu tenho a vontade, e transmiti aos deputados, que gostava de os ver, na sua grande, enorme maioria, candidatos. Porquê? Porque eu acho que os deputados não podem sentir que estão acima dos outros políticos, ou que têm uma vida acima dos outros políticos. Eu quero ver os deputados no terreno, nas suas terras, portanto, nas suas câmaras, candidatos. Mas os candidatos de Lisboa e Porto, por exemplo, sairão nas próximas semanas serão de deputados? Vamos ver, preferia aguardar isso para as próximas semanas, mas posso-lhe garantir que estou a fazer um esforço junto dos dirigentes do partido e dos deputados para que sejam candidatos. No fundo é o vir ao terreno, é pôr as botas e ir também para o terreno, porque os deputados são homens e mulheres como os outros. São políticos que devem ser de proximidade e não devem olhar a pensar, eu sou deputado e eu agora já não me metem mais candidatos. Deixa-me fazer. Eu não sei quem é que o Ventura vai mandar para o Porto, não faço ideia. Para Lisboa também não faço ideia. Havia alguém aí a dizer, por acaso eu vi assim de repente, também estavam a mencionar o Algarve. Eu quando mencionei o Alentejo queria dizer era o sul do país, mas sim, as câmaras que o Chega pode ganhar é Alentejo, Algarve, Ribatejo, Margem Sul e uma ou outra em Lisboa. Distrito. Portanto, sim, Algarve claramente, até porque ganharam o distrito nas legislativas. Em Lisboa, não sei quem é que o Chega vai levar, honestamente. Tenho alguma curiosidade para perceber qual é que é o nome que o Ventura vai escolher. Presumo que não irá entrar na mesma estratégia que entrou em 2021, quando escolheu o Nuno Graciano, porque acho que foi uma escolha errada, foi muito mau, na verdade, acho eu, na minha opinião. Mas, em todo o caso, eu, se fosse o André Ventura, fazia uma jogada à bugalho. E o que é fazer uma jogada à bugalho? É mandar a Rita Matias para Presidente da Câmara de Lisboa. Porque era disruptivo. Completamente disruptivo. É mediática. É a pessoa mais mediática a seguir ao Ventura no partido. Sim, é a pessoa mais mediática a seguir ao Ventura no partido. E, além do mais, é jovem, tem um discurso aceso, as pessoas reconhecem-na e, portanto, não me surpreenderia... Ou melhor, surpreenderia-me se ele a escolhesse, mas não me surpreenderia, a mim próprio, porque é a minha opinião, que fosse uma boa escolha. Era disruptivo. E certamente iria abrir telejornais, porque seria uma candidata com 20... a Rita tem mais um ano que eu, acho. Tem 26 anos. E acho que mediaticamente era uma jogada muito interessante. Muito interessante. Até porque eu acho que ela já tinha sido candidata autárquica também, mas foi à Margem Sul. Não sei se foi ao Seixal, ou à Almada, já não sei, uma câmara assim do género. Mas eu se assessorasse, mandava esta aposta de pescada. Mandava a Rita Matias como opção. Não sei o que é que o Ventura vai escolher, não sei se vai colocar alguém de fora ou não, mas, a meu ver, era uma jogada mediaticamente interessante.